Bom dia! Aqui estamos de novo para mais uma história bíblica. Nós temos nos reunidos todos os domingos, na verdade, para aprender da palavra de Deus. Nesse tempo em que nós estamos em casa, não podemos ir à igreja, na escolinha dominical, no culto infantil, a tia Silvia tem gravado uns vídeos para que possamos continuar aprendendo as histórias da Bíblia, que são lindas, né? A nossa história de hoje é maravilhosa. Mas antes de começar a história, vamos orar? Vamos orar? Feche os seus olhos, junte as suas mãos e ore a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia tão bom. Obrigado pela noite de descanso e obrigado porque estamos aqui mais uma vez para aprender uma história da Tua Palavra. Fale ao nosso coração. A todos que estão assistindo este vídeo, que a palavra do Senhor encontre um lugarzinho no seu coração e que a mensagem possa ser colocada em prática por todos que vão ouvir agora a história. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. A história de hoje está lá na Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 17. É uma história muito conhecida. Você já deve ter ouvido, mas se você não conhece, preste atenção para você aprender essa história que é muito linda. É a história do menino Davi. O menino Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Ele todos os dias levava as ovelhas do pai dele, o senhor Jessé, para tomar água fresca e comer grama fresquinha. Davi tinha 7 irmãos, mais velhos do que ele. Davi era o caçula. E a Bíblia diz que Davi também gostava muito de música. Então, quando Davi não estava cuidando das ovelhas, ele estava tocando a sua harpa. A harpa é um instrumento musical lindo. Então, Davi sentava lá numa árvore e tocava a sua harpa. Vocês sabem que lá na Bíblia tem vários salmos que são músicas compostas por Davi? Olha só um salmo muito conhecido que Davi escreveu, Salmo 23. Quem sabe o Salmo 23? Vamos recitar o Salmo 23, versículo 1 só? Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi escreveu esse salmo, o mesmo Davi que nós vamos contar a história dele hoje. Tem vários salmos, depois você dá uma lida que tem lá, Salmo de Davi, foi Davi que escreveu. Então, Davi morava com seu pai, seus irmãos, a sua família, na terra de Judá. Judá é uma parte da terra que foi distribuída, aquela terra de Canaã, lembra? O povo, Josué conduziu o povo pelo deserto, passou por toda aquela confusão até atingir a terra de Canaã. Lá em Canaã, a terra foi dividida em 12 tribos e muitas pessoas faziam parte das tribos. E aí, Davi morava na tribo de Judá. Jessé era da tribo de Judá. E a tribo de Judá acreditava em Deus, no Deus único e verdadeiro. Davi cresceu ouvindo as histórias da Bíblia. Assim como você, criança, que está me ouvindo hoje, aprendendo as histórias da Bíblia todos os domingos aqui. Era muito importante para ele continuar ensinando o povo que vinha depois dele, geração após geração, as histórias da palavra de Deus. Então, para que aquela geração não se esquecesse de como Deus era maravilhoso e ajudava o povo dele sempre, desde o início da fundação do mundo, Deus é Deus verdadeiro que está com o povo que acredita nele. Então, Davi, ele cresceu aprendendo das histórias da Bíblia. Ele cresceu sabendo do poder de Deus, sabendo como Deus agiu, como Deus abriu o Mar Vermelho, como Deus derrotou as cidades fortificadas como Jericó, como Deus é poderoso. Ele cresceu ouvindo isso. Mas em volta da tribo de Judá existiam muitos outros povos que moravam e que não acreditavam em Deus. Um desses povos que moravam em volta de Judá eram os filisteus. Os filisteus eram um povo bravo, violento, que gostava de guerras, de luta, e eles moravam por perto. Então, um dia, o rei de Judá, que se chamava Saul, convocou todo o povo de Judá, porque os filisteus estavam querendo guerrear, querendo fazer uma batalha.
E aí o rei Saul não podia ficar de fora, sabe por quê? Se eles não fossem para a batalha, os filisteus invadiam as cidades e destruíam tudo e matavam as pessoas. Então o rei Saul falou: povo de Judá, os filisteus querem uma batalha. Então eu convoco todos os homens, adultos, jovens, maiores, para que nos reunamos e lutemos contra os filisteus. E foi isso que o povo fez. O povo de Judá separou seus homens mais velhos, separou os seus jovens que pudessem lutar, que pudessem ir à batalha, e foram à batalha. Então Davi estava lá, cuidando das suas ovelhas. O rei Saul, ele convocou o povo. E aqui nós vamos colocar, onde foi que a batalha aconteceu. Esse local se chama o Vale de Elá. O Vale de Elá, a Bíblia diz que tinham duas montanhas muito altas, de um lado e do outro. Então, o rei armou a sua tenda no Vale de Elá, o rei Saul, e ele ficou ali na sua tenda, do lado da sua tenda, o rei Saul, lá no Vale de Elá, e Davi lá com as suas ovelhas, e de um lado os filisteus, e de outro lado o povo que ia lutar por Judá, junto com o rei Saul. Todos os dias apareciam lá no meio dos filisteus um homem muito grande. O nome dele era Golias. O povo falava que ele era um gigante. Gigante, uma pessoa muito grande, muito alto. Olha aí para o teto da sua casa. É bem alto. A Bíblia diz que Golias tinha mais de 3 metros. Então, esse gigante é que ia lutar com o povo. Ora, ele era maior do que todos os soldados e o povo ficava com medo. E todos os dias Golias aparecia de manhã e desafiava o povo. Quero ver quem vai lutar comigo. E o povo ficava com muito medo e ele ia embora. E todo o povo ficava amedrontado. E o rei Saul falava: soldados de Judá, como nós vamos derrotar esse gigante? E ele tinha os filisteus do lado dele. O gigante tinha o filisteu. E o rei Saul falava com o povo: como nós vamos derrotar esse gigante? Todos os dias, há muitos dias estamos aqui, e todos os dias o gigante Golias aparecia e ficava: já sabem quem vai lutar comigo? Eu não vou lutar com vocês todos. Escolham um para lutar comigo. E todos os dias ele desafiava e ia embora. E aí o rei Saul falou: povo de Judá, quem lutar com esse gigante Golias, filisteu, eu vou deixar essa pessoa sem pagar os impostos e vou dar uma filha minha para se casar com ele. Então, os homens tremiam quando ouviam falar em Golias, porque Golias era muito grande. Um certo dia, o pai de Davi, que estava lá cuidando das ovelhas, chamou o pequeno Davi e falou assim: Davi, os seus irmãos estão na batalha no Vale de Elá. Eu quero que você vá lá e saiba notícias deles. Leve pães, leve mel, leve alimentos e me traga notícias que eles estão bem, porque essa batalha já está durando muitos dias. E então Davi obedeceu ao seu pai e saiu de lá de onde ele estava com as suas ovelhas e foi lá no campo de Elá. Quando ele chegou lá, ele encontrou os seus irmãos. Oi, meus irmãos, eu vim aqui para saber a notícia de vocês. O que está acontecendo? E Davi chegou bem na hora que o exército estava arrumado para lutar. E os irmãos: você está fazendo o que aqui, Davi? Vai embora, vai cuidar das ovelhas. Ora, eu vim aqui porque o meu pai pediu para saber a notícia de vocês, trazer alimento. E Davi deixou as coisas de comer com o guarda e foi andando e foi perguntando para outra pessoa: o que está acontecendo? Eu quero saber. Ficou lá no meio dos soldados e perguntou para os soldados. E os soldados: você não sabe, Davi? Todos os dias vem aqui um homem muito grande chamado Golias afrontar o povo, que quer lutar com o povo. E você ainda não ouviu falar dele? E quem é esse homem? Esse homem é dos filisteus, Davi.
E vai embora, Davi, vai embora, você já está nos atrapalhando, nós temos que ficar concentrados, porque a batalha já vai começar. E aí aqueles soldados falavam para o rei Saul assim: Rei Saul, está aí um menino que é pastor de ovelhas, ele está no meio do povo perguntando, querendo saber. Um menino? Mande esse menino vir conversar comigo. E aí Davi chegou lá perto do rei Saul. E o rei Saul falou assim: Ô menino, você é filho de quem? Aí Davi falou: Eu sou filho de Jessé, da tribo de Judá. E Davi falou assim: Mas o que está acontecendo aqui? O povo está falando que tem um gigante que quer lutar com o povo. Aí o rei Saul falou: Sim, Davi, um gigante alto demais, ele é enorme, ele é maior do que todos os homens e ele quer lutar. Ele desafiou os homens para lutarem com ele, um homem de Judá para lutar com ele. Davi falou assim: Rei, acalme o seu coração. Eu vou lutar com o gigante, vou vencer o gigante. O rei Saul ficou olhando para ele assim: Você, Davi? Isso mesmo, eu vou lutar. Eu já lutei para defender as ovelhas do meu pai. Um grande leão apareceu um dia e eu fui lá e pulei em cima do leão, abri a boca dele e livrei a ovelha. Um outro dia, rei, apareceu um urso enorme também. E eu fui lá e lutei com aquele urso e mandei aquele urso embora e salvei as ovelhas. Eu vou lutar com esse gigante também. Como eu venci o leão e o urso, eu vou vencer o gigante. Mas, Davi, você está falando assim porque você ainda não viu o tamanho dele. Mas Davi tinha aprendido um verso da palavra de Deus: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Davi se lembrava disso. Deus era com ele e quem podia vencê-lo se Deus estava com ele? E foi isso que Davi fez. Então o rei falou assim: muito bem, Davi, você quer lutar com ele? Eu vou dar uma chance de você lutar com ele, mas você não pode lutar com essa roupa de pastor que você está. Então Davi disse: mas essa é a roupa que eu luto no campo, que eu levo as ovelhas para pastar, eu não tenho outra roupa. Vamos na minha tenda que eu vou arrumar uma roupa para você. E Davi foi lá na tenda dele, junto com o rei. Davi falou assim: eu vou colocar a roupa que o rei está mandando eu colocar. Eu vou colocar. E Davi saiu lá de dentro da tenda com uma armadura. Uma armadura enorme, pesadona. A Bíblia diz que era um capacete de bronze com escudo, com lança, e Davi tentava andar e tinha dificuldade de andar com aquela armadura pesada. Rei, eu não estou conseguindo andar, eu fico caindo, fico cambaleando, isso é muito pesado, eu não estou acostumado com isso. Então Davi saiu. Quando Davi saiu, ele falou: eu não vou conseguir andar com isso direito, de jeito nenhum. Eu vou trocar essa armadura. Deixou a armadura dele lá onde ele estava e voltou com a roupinha dele de pastor. Mas o rei falou: gente, mas você não vai conseguir, Davi. Você está com uma roupa simples, você ainda não viu o tamanho dele. Eu vou vencer esse gigante. Porque Davi se lembrava: se Deus é por nós, quem será contra nós? Davi, ele pensou no poder de Deus. Ele não imaginava o tamanho do gigante. Ele não pensava só que ele poderia vencer, porque ele tinha Deus com ele. E foi isso que Davi fez. Numa tarde, quando Golias veio visitar de novo o acampamento, e então, já tem alguém para me enfrentar? Para lutar comigo? E Davi olhou para aquele gigante e falou: eu vou enfrentar você. Golias olhou para Davi: você? Olha o seu tamanho, menino. Olha, você não tem lança, não tem escudo, não tem nada. Então Davi disse: Golias, você vem contra mim com armas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus verdadeiro. Golias: Deus? Quem é Deus para me afrontar? Eu vou matar você e você vai ficar jogado aí no chão e as aves vão vir depois, vão destruir você completamente. Golias falou assim com Davi, mas Davi ficou com medo? Não. Ele viu o Deus dele, o poder de Deus, que quando Deus está com ele, nada pode contra ele. Essa palavra vale para nós.
Você que está aí me ouvindo, criança, jovem, adulto, pense no seu problema, mas não pense no tamanho do seu problema. Pense no poder de Deus para ajudar você a vencer esse problema. Foi isso que Davi fez. E Davi, ali, diante daquele gigante, se posicionou, foi lá no rio rapidamente, pegou umas pedrinhas que ele já sabia onde tinha, colocou na sua funda. Olha lá a funda de Davi, ó. A funda são 2 tiras com uma bolsinha no meio em que se colocam pedrinhas, e pega as 2 tiras e roda, 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 e quando solta as pedrinhas vão longe. Lá nos sítios e nas chácaras, as crianças brincam assim de jogar pedrinhas longe. E Davi falou que ia derrotar aquele gigante com aquela funda. Já imaginaram a preocupação dos irmãos de Davi? Gente, Davi é doido, Davi é pastor de ovelhas. Que Davi está aqui lutando com esse homem de mais de 3 metros? E Davi ali pegou as pedrinhas, colocou na sua funda e começou a se posicionar. Ficou de longe e pode vir contra mim, eu vou destruir você, vou destruir. E Davi colocou as pedrinhas e girou, girou, girou e soltou a pedrinha. Quando ele soltou a pedrinha, bateu na cabeça de Golias e Golias caiu. Ei, o povo gritou e o povo se alegrou e Davi venceu aquele gigante e o rei Saul ficou feliz. Oh, nós vencemos, Davi venceu o gigante. E o povo filisteu foi se retirando com medo de Davi, porque aquele gigante derrotado, eles tinham a proteção do gigante Golias, e agora eles não tinham mais. Golias estava morto, mas o povo de Judá tinha a proteção de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada que possa contra nós, porque nós temos o poder de Deus. Pense naquele problema grandão que você está, maior do que Golias. Esse problema grande não é maior do que o poder de Deus. Coloque esse problema, busque a Deus, ore a Deus e deixe aquele problema ali e seja valente como Davi. Tenha fé, porque quando Deus é conosco, ninguém pode ir contra nós. Ninguém pode. Você precisa aprender isso. E Davi saiu dali vitorioso. Davi foi ali naquele local, pegou a lança, pegou a espada e cortou a cabeça de Golias. E nunca mais ninguém ouviu falar em gigante. Nunca mais ninguém atrapalhou o povo de Deus. Pela fé que Davi tinha. Então vamos gravar hoje, crianças. Quem está me ouvindo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode nos derrotar. Você está aí com esse problema grande? Coloque diante de Deus. Ore a Deus. Fala assim, Senhor, esse problema é tão grande, eu não consigo resolver. Mas Deus é por você. Criança, você está com problema? Papai desempregado, a mamãe desempregada. Você está enfrentando alguma dificuldade na sua casa? Tem algo que está acontecendo com você que você não está gostando? Fale com Deus. Deus vai te ajudar. Ninguém pode com o nosso Deus. Ele é poderoso, ele pode nos ajudar sempre. Basta nós chamarmos e clamarmos e orarmos e ele vem ao nosso encontro. E agora a tia Silvia quer orar. Você lembre aí, pense aí algumas coisas que você quer colocar diante de Deus e vamos clamar a Deus e vamos orar. E vamos agradecer, vamos fazer como Davi, ser forte, porque Davi derrotou o gigante porque ele confiava em Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, que história linda acabamos de ouvir. Quanta demonstração de fé Davi teve. Ele não ficou com medo daquele gigante, mas ele lutou em nome do Senhor. E aprendemos no versículo que quando o Senhor está conosco, nada é contra nós, ninguém pode nos vencer. E agora eu quero colocar esse problema diante do Senhor. Venha me ajudar. Eu não estou conseguindo vencer, mas eu creio que o Senhor pode me ajudar. Eu oro porque eu confio no Senhor. Ajude-me, ó Pai. Nesta manhã eu coloco esse problema diante do Senhor e que eu possa vencer pela fé. Assim como Davi venceu Golias, eu posso vencer também. Eu oro e eu agradeço pela tua palavra, que é viva.
Em nome de Jesus, amém. Amém. Que história maravilhosa. Muito obrigado pela atenção, porque você sentou, pôde ouvir a história, pôde aprender. E a tia quer que você coloque em prática na sua vida. Sempre que você tiver uma dificuldade, um problema muito grande, busque a Deus. Ore e Ele estará com você. Um abraço bem apertado. Beijinhos da tia Silvia. Em breve estaremos juntos. Vamos continuar orando para Deus nos abençoar nesse tempo. Tchau.